para afastar você de Deus. Então Deus, para purificar os seus pecados, Ele mandou Jesus ao mundo morrer na cruz para que o sangue de Jesus Cristo nos redimisse, nos livrasse dos nossos pecados, E a Bíblia diz que na cruz Jesus destruiu o faraó, destruiu Satanás, Destruiu o império dele para nos dar liberdade, para nos dar vida. E quando a gente celebra essa ceia aqui, todo crente evangélico sério, que tem entendimento, sabe da importância de participar da ceia do Senhor, porque quando você come desse pão e bebe desse cálice, você está dizendo claramente no mundo espiritual, que o sacrifício de Cristo feito por você, ele foi perfeito, porque ele foi um cordeiro perfeito, E o sangue dele foi derramado para a purificação do seu pecado, e isso, faz você aceitável diante de Deus. E você faz isso também para você rememorar. Por que Deus mandava fazer as festas todo ano? Porque o Satanás usa a sua memória fraca para fazer você se esquecer das coisas de Deus. Você vai bem, depois se você não vier, se você se afastar, você esfria, você fica como se nunca fosse. Então Deus colocava festas para poder reativar todo o processo, toda a chama dentro do coração das pessoas. E eu quero meditar com você hoje num texto que está em Mateus 27, verso 50. E peço para você abrir os ouvidos do seu espírito, abrir os olhos do seu coração, para você receber revelação da palavra de Deus. Diz assim, olha, Jesus estava ali na cruz, Ele já estava ali o dia todo em agonia, e diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito a Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, porque lá no templo havia um véu que separava, o santo lugar do santíssimo lugar. O santíssimo é onde a presença de Deus se manifestava. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. Nenhum pecador poderia, senão morria. Então, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Diz aqui que tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, aquele homem romano, que comandava aquela hóstia de soldados, que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava no momento em que Jesus morre, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Isso é maravilhoso para nós, porque as religiões do mundo baseiam sua religião, na morte e no túmulo dos seus líderes. E nós, os evangélicos, nós somos diferentes. Eles têm um túmulo onde estão ali os restos mortais dos líderes religiosos, das pessoas destacadas daquilo, mas nós não temos um túmulo para ir, porque o nosso líder Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. E essa é a proposta que ele faz para aqueles que o seguirem, para aqueles que o servirem. Então, queridos, olha, mas por que aconteceu tantas estas coisas maravilhosas quando Jesus morre ali? Olha só, nós vimos o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram. E eu tinha falado para você, porque há muito poder numa oferenda de sangue. Há muito poder numa oferta de sangue. E hoje você vai participar do vinho, do cálice, do suco de uva, que representa esse sangue que foi derramado por você na cruz. Então há um poder tremendo sobre isso, tá? Eu não sei qual o seu nível de inteligência, presta atenção, no que diz respeito ao mundo espiritual. Não sei de que religião você é, o que você faz na sua vida, tá? Mas uma coisa você não pode negar, que o mundo material, esse mundo que você vive nele, que você opera nele, ele é governado pelo mundo espiritual. Então, o que passa nele, o que acontece nesse mundo que você vive, tá? É governado por esse mundo espiritual. Os anjos, o Espírito Santo, você não vê o trono de Deus, tá? Mas o trono de Deus, quando você entra aqui na igreja,
e começa a adorar a Deus, você move o trono de Deus, porque o trono se levanta para receber a sua adoração. Só que você entra aqui, ó, não gosto de cantar, eu não sei cantar, né? Fica com essa bobeira a vida inteira, né? E nunca adora a Deus. Fica aí achando que está fazendo a coisa mais certa do mundo, mais linda do mundo, né? Deus, filho, então olhando se a sua voz é afinada ou desafinada, não, eu quero saber o que realmente está saindo do seu coração, e honra e louvor, né? E adoração a Ele, né? Então, queridos, olha, o que nós aprendemos aqui, olha, porque você analisa tudo pelos olhos físicos, tá? Muitos não entendem que quando estão num culto, presta atenção, né? Por que eu chorei na hora do louvor? Por que eu me quebrantei? Por que eu senti algo assim glorioso, né? Porque quando eu ouço a mensagem, algo move no meu... Porque, queridos, o espiritual move o mundo físico, move esse mundo aí, né? Então, você tem que entender isso, tá? Muito somente a hora que entraram aqui na igreja, ouviram o louvor, sentiram algo diferente, um arrepio, toque, um mover de Deus, uma atmosfera diferente, porque o Espírito de Deus habita onde o povo de Deus adora a Deus. Presta atenção, Ele habita no meio dos louvores do seu povo, e Ele levanta para receber os louvores do seu povo, e se de repente Ele dá uma ordem, os anjos também começam a adorar, louvar junto com os louvores do seu povo, e você começa a cantar com os anjos. Eu muitas vezes no louvor aqui, eu já escutei outro coral cantando junto, né? A gente ouve aquilo no reino do Espírito, mas você que entra aqui não sabe de nada, não entende nada, você tem que parar, você tem que estar aberto para as coisas de Deus, você tem que ter entendimento das coisas de Deus, querido. Então, nunca perca o louvor, a adoração que é feita aqui na igreja, tá? Então, se o mundo é natural, físico nosso, é governado pelo mundo espiritual, então, querido, olha, o que é que determina esse domínio? Presta atenção, tá? O que afeta o mundo, o que faz mover, é a oferenda, a oferta que se dá ao mundo espiritual. Fala comigo, a oferenda. Pastor, não gosto dessa palavra oferenda não, parece que esse negócio de macumba, mas é oferta, filho, é oferta, é a mesma coisa. Jesus foi uma oferenda dada a Deus, uma oferta dada a Deus. Então assim, às vezes a bobice também te impede de entender e de crescer. Tá? Você está se referindo a Deus, você está se referindo a Jesus que é santo, ao Filho do Deus vivo, ao sacrifício que Deus aceita, tá? Então assim, deixa de ser religioso, né? Satanás sabe muito bem do que você está falando, e que ele já foi derrotado quando você fala a coisa certa. Então, querido, olha, é a oferenda que se dá. E o que acontece? Porque Jesus é a oferenda perfeita, Ele é a oferta perfeita, Ele é a maior oferta de sangue que foi dada no mundo espiritual, porque Ele era humano, era Deus, e Ele não tinha pecado. Todos os outros tipos de sangue que foram derramados são contaminados pela semente do pecado, não tem poder nenhum, somente Jesus Cristo, querido. Por isso que no Antigo Testamento, quando se pecava, né, a pessoa para vir ao templo, presta atenção, para pedir perdão, né, e ele chegava ali. Aí, você quando vai pedir perdão a Deus de alguma coisa, você fica... Está certo, você chora, meu Deus, misericórdia. Você faz aquela carinha de choro, aí você grita, arrepende, chora, faz aquela carinha assim de piedade para Deus, perdoa eu, veja que é sincero o meu coração, amém, Deus está vendo. Mas presta atenção, querido, olha, Deus quando vai perdoar o pecador, Ele não olha para o pecador, Ele olha para a oferenda que você traz. Mas que oferenda que eu trago, pastor? O pecador no Velho Testamento não pegava o cordeiro, não levava lá, não oferecia para ser morto, e o fogo de Deus recebia aquele cordeiro e vinha a paz no coração dele. Então, quando eu vou a Deus, eu pego Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
e eu vou a Deus levando Cristo como a minha oferta perfeita. Esse sangue, Senhor, esse cordeiro que o Senhor mesmo mandou, ele é perfeito. Eu ofereço ele ao Senhor em favor dos meus pecados. Eu creio nele, Senhor, eu creio na palavra dele. Senhor, ele é a propiciação pelos meus pecados, ele me dá remissão. O sangue dele me purifica de todo pecado. E eu vou diante do Senhor. E Deus olha, sabe para quê? Não é para você, não é nem para o seu pecado. Ele olha para o sacrifício que você apresenta a ele pela fé, que é Jesus Cristo. Então Deus olha o sacrifício que você, por isso que nós temos Jesus, né, como tudo na nossa vida. Deus olha para o sacrifício que você apresenta. Então, querido, olha, por isso uma vez ao ano Deus pedia que se sacrificasse um cordeiro na festa da expiação, tá? O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, derramava o sangue sobre o propiciatório, onde ficavam os querubins na arca do pacto da aliança. E o que determinava que Deus perdoava o povo não eram os pecados do povo e nem o povo, era que se o cordeiro que se trazia era perfeito para ser apresentado diante dele. Quem está me entendendo, diga amém. Então você olhou, olha, religião, seu jeitinho, sua carinha de... o seu nada. Olha, Deus olha para o cordeiro que é perfeito. Então, tá? Deus olha para a oferta. Tá? E quando a oferta é perfeita, quando a oferta é santa, porque ele era santo, né? Deus pode limpar o pior dos pecadores, curar o pior dos enfermos, restaurar o pior de todos os perdidos. Então, queridos, por isso quando tu e eu chegamos a Cristo, ele não olhou nossos pecados, o Pai, ele olhou Jesus em mim, Jesus em você. Então, porque no Antigo Testamento era um animal, mas quando Jesus chega, se aproxima do Rio Jordão, onde estava João Batista, ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava sendo anunciado como cumprimento da promessa. Então, querido, olha, quando você chegou a Cristo, ele não olhou seus pecados, ele olhou Jesus, porque você foi levado a entender, a receber Jesus na sua vida como o seu cordeiro, como a sua oferta perfeita, como a sua oferenda perfeita. Por isso que a Bíblia fala, dando sempre graças a Deus por Jesus Cristo. O sacrifício que Deus aceita é Ele mesmo que mandou, não é o que você inventa, não é o que a religião cria. Então o que acontece, querido? Esse cordeiro foi tão perfeito que Deus olhou para você e diz assim: ó, eu perdoo a ti, eu te aceito por causa desse cordeiro, tá? Isso é tão maravilhoso que Deus não só perdoou o seu passado, Ele perdoa o seu presente, Ele tem provisão para perdoar também algo que você venha a cometer no futuro, porque essa oferta é perfeita. Então, queridos, você tem que ter esse entendimento. Jesus Cristo é o cordeiro, Ele é a oferta perfeita. Deus não olha os seus defeitos, Ele olha se você vem com Jesus, tá? Porque Ele é a oferta perfeita. É por isso que o espiritual governa o natural. É por isso que a Bíblia tem muitas oferendas. Quer ver uma coisa, outra oferta que pode ser dada a Deus, mas não é tão poderosa quanto essa, porque essa é a única poderosa. Por exemplo, seu tempo. Seu tempo é uma oferta, é uma oferenda que Deus espera que você dê a Ele, né? Ah, não, pastor, eu saí hoje para evangelizar e para falar o evangelho, aí eu dei meu tempo para Deus. Não, você não deu seu tempo para Deus, não. Você deu para o pecador que está perdido. Você dá seu tempo para Deus quando você se ajoelha para ficar com Ele, orando e buscando a Ele. Ou lendo a Bíblia. Esse é o tempo que você dá para Ele. Tá bom? Ah, eu fui na igreja trabalhar, eu dei meu tempo para Deus. Não, você deu tempo aqui para o serviço do Senhor aqui. Mas Ele quer um tempo íntimo de você com Ele. Então, se você quiser ser íntimo de Deus, você vai ter que dar seu tempo a Ele, né? Ah, pastor, mas se eu dar meu tempo a Deus, eu tenho que parar um pouco de trabalhar, eu vou ganhar menos dinheiro. Qual que é mais importante na sua vida, Deus ou o dinheiro? Né? Então, olha só, todos os que sobressaem em alguma coisa que faz, oferta o seu tempo naquilo que faz. Então, se você quer sobressair em intimidade com Deus, você tem que dar tempo a Deus para ter intimidade com Deus. O dinheiro também é uma oferenda. Nós trazemos a Deus oferta, né? Fala comigo, eu trago a Deus oferta. Então, o que acontece? Olha,
Nós não trazemos a Deus esmolas. Fala esmola. Por quê? Esmola é para necessitado. Oferta não é para necessitado, é para alguém maior que você, que está acima de você. Você quer honrar, presta atenção, tá? É um ato de honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As pessoas falam assim, não vou dar meu dízimo na igreja não, eu vou dar para os pobres. Meu filho, ele deixou de ser dízimo, você está dando a esmola, porque de pobre não recebe dízimo. Só o Senhor Jesus, só Deus recebe dízimo na acepção dessa palavra e desse conceito chamado dízimo, tá? Então assim, você está achando que está fazendo um bonitão, né? Então assim, dá a Deus o que é de Deus e dá para o pobre o que é do pobre e dá para o César o que é de César. Agora você quer tirar de um para dar para outro? Então olha só, oferta é um ato de honra para dar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, tá? Não que Deus tenha necessidade, mas a obra dele aqui precisa disso, né? A oferta, ela abre janela dos céus para derramar sobre você bênçãos sobre o Brasil, sobre sua cidade, sobre a sua descendência, sobre a sua geração. Quer ver também uma outra oferta, uma outra oferenda, né? Louvores, que pode sair da sua boca, tá? A Bíblia fala assim, olha, que é para nós trazermos a ele o sacrifício dos lábios que honram o seu nome. Fala assim, sacrifício dos lábios. Realmente, boca suja, que fala palavrão, que fala imoralidade, geralmente chega aqui e não consegue adorar a Deus mesmo, não. Fica aquele negócio, né? Dá até vômito, né? Porque não tem jeito de uma mesma fonte sair água doce e porcaria, né? Então, assim, quando você não consegue adorar a Deus aqui, porque essa boquinha aí está soprando para o outro lado, tá? Então, dá uma pensada aí, né? Os palavrões, os xingamentos, as conversas fiadas, né? Até o riso de coisa errada, você usa a sua boca. Você pode estar dando um riso de glorificação a Deus, né? De repente tu está rindo de coisas que não devia nem escutar, né? Não devia nem falar, não devia nem estar perto, e você está rindo daquilo. Então, o sacrifício da boca, dos lábios que honram o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Quando você está aqui, não se sente de cantar, né? Eu não sinto de cantar, eu não sinto de adorar, não sente de levantar as mãos, né? Você tem que dizer assim, olha, não importa o que eu sinto agora, né? Se ao meu Deus o louvor lhe agrada, a adoração agrada a Ele, eu vou abrir a minha boca, eu vou levantar meus braços, eu vou fazer aquilo que agrada a Ele. Essa atitude que você tem que ter. Eu vou cantar quão grande Ele é, eu não vou ficar cantando meus grandes problemas da vida, meu sentimento ruim que me joga para baixo, que não deixa eu fazer nada para Deus, mas eu vou mostrar os meus problemas, o quão grande é o Deus a quem eu adoro. Essa atitude que você tem que ter. Então, queridos, olha, fala assim, a oferta tem poder, fala, uma oferenda tem poder, fala. Então você tem a oferenda do sangue, tem a oferenda do tempo, tem a oferenda do louvor, tem a oferenda financeira, né? Tem a oferenda, né, do cântico, né? Do riso, para você dar para Deus. Então, há uma mais elevada que é o sangue. A oferta de sangue é aquela que tem mais poder, tá? Por isso que quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, presta atenção, tá? Eles fizeram uma roupinha de folhinha para eles, né? Presta atenção. Tá? O que Deus fez? Deus vem, mata um cordeiro, tira a pele daquele cordeiro e faz uma roupa para eles. Porque tinha que ter derramamento de sangue, né? Porque foi o primeiro derramamento de sangue na Bíblia, foi Deus quem fez, para vestir a nudez espiritual do homem. Então, quando Deus vestiu de pele Adão e Eva, foi o primeiro cordeiro, foi o primeiro sacrifício. E através de toda a Bíblia, você vê esse padrão repetitivo que é o derramamento de sangue de animais para aproximar um pecador de Deus. Então, por isso você sabe essa notícia aí, você vê os bruxos, né? Esse pessoal do mal aí, satanistas, degolando cabritos, matando gato, porco, galinha, né? E tem muito sacrifício ritual aí de criança que desaparece aí, que fica dando essa conversinha aí que desapareceu, né? Tem uma turma que faz um serviço sujo para o capeta aí, né? E eles não estão olhando quem é que estão levando, não.
tá? Então, às vezes, fica a polícia aí, né, pensando que está lidando com uma coisa e não sabe com o que está lidando, né? Mas nos meios de poder, tem muita gente envolvida com isso aí, sabe, às vezes, para que está sendo feito, né? Então, o que acontece? Fica aí essas coisas, oferecendo rituais, sacrifícios, né? Teve um ex-bruxo que contou que trabalhava aí numa grande empresa e para aquilo ter sucesso, lá no fundo oferecia esses sacrifícios até humanos, de vidas de pessoas mesmo, para poder, porque esse sacrifício de sangue no mundo espiritual, quando é sangue de pecado, sangue de pessoas pecadoras, isso só fortalece o mal, né? Mas o sacrifício que Deus mandou em Jesus é um sacrifício perfeito que ninguém pode imitar. É o sacrifício do sangue de Jesus Cristo. Então, querido, olha, nós vemos que quando Jesus morre, nessa passagem que lemos, no momento em que Cristo entrega seu Espírito a Deus, ele se rende a Deus. 5 coisas ocorreram. Nós vimos aqui, primeiro, que quando ele morre, ele se torna uma oferta perfeita. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado. Presta atenção agora nisso aqui, eu quero que você entenda isso, né? Por quê? A Bíblia fala que o ferrão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, mas Cristo não tinha pecado. Presta atenção. Aguilhão, né? O que é o aguilhão? É o ferrão da morte, é o pecado, é o que é? A bala de prata da morte, a facada, o projétil. Que mata é o pecado. É o aguilhão da morte. Então, o que dá poder à morte é o pecado, né? A razão por que o homem morre, por que você fica velhinho, toda a humanidade nasce, aí fica lá 30 anos, começa a murchar e morrer? Por causa do pecado. Tu vai para o cemitério porque tu é pecador, né? Mas não é só a morte física, tem a morte espiritual, depois tem a morte eterna, que não vai estar com Deus para toda a eternidade, se você não vir a Cristo. Então, o que acontece, né? A razão por que todo homem morre, porque em todo homem há pecado. Não, pastor, eu não tenho pecado, não. Eu sou uma pessoa boa, faço bem para todo mundo, não faço mal para ninguém, né? Você já é mentiroso, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, o seu primeiro pecado é mentiroso. Depois, se você sentar, eu te mostro mais um montão, se você tiver tempo e disposição, tá? Então, olha só. Porém, quando Cristo veio à terra, ele era o cordeiro perfeito, imolado, sem pecado. Isso aqui é maravilhoso, porque, né? Se tivesse pecado, não serviria para perdoar nossos pecados, não serviria para limpar os nossos. Então, e ele, como perfeito, também não podia ser morto, porque o ferrão da morte não podia alcançar ele, né? E primeiro, para alguém morrer, tinha que pecar, e ele não pecou. Então, querido, por isso que na cruz ele teve que dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, senão ele ficava ali. Quando o cálice da justiça de Deus se satisfez, ele falou: Senhor, agora eu vou entrar o caminho dos mortais. Eu vou descer o caminho dos mortais, que eu preciso fazer isso, mesmo eu sendo perfeito. Eu não tendo pecado, eu tenho que descer, porque se eu não descer o caminho deles, eu não vou conseguir redimi-los. Então o que acontece? Tá? Porque o aguilhão da morte não podia matá-lo, e ele precisava entregar o seu espírito a Deus. Fez o caminho dos pecadores, morte, túmulo, teve que descer ao inferno, onde os pecadores descem. Foi lá no Hades, foi lá no Sheol, né, na Geena. Teve que ir lá no útero da morte. Então presta atenção, né? E teve que fazer esse caminho dos pecadores, mesmo sem ter pecado, para poder ser a nossa justiça diante de Deus. Então Jesus é perfeito, Jesus é santo, ele não pode morrer. Então, se ele não pode morrer, né? Como fazer para morrer se ele tem, né, que morrer por nós, tá? Ele não tem poder sobre ele. A Bíblia fala que ele tomou sobre si os nossos pecados, tá? E os pecados de toda a humanidade, passado, presente e futuro. Eu vou morrer com esses pecados para que essas pessoas possam viver.
Presta atenção agora. Por que é tão difícil você perdoar alguém? Porque não tem remédio para mágoa. Não tem remédio para ofensa. Não tem conversa para ofensa. A única coisa que cura ofensa, mágoa e ressentimento é morte. Que é isso, pastor? A Bíblia fala que Jesus foi ferido na alma, foi ferido pelas nossas transgressões. Ferida na alma, era para ser traumatizado, ressentido. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, olha só. E aí, aquele pecado estava ali contra Deus. Então agora você que precisa aprender a perdoar, você vai aprender a perdoar agora, vai aprender com Jesus. Está aqui, olha. Isso aqui é a ofensa que você me faz. Todo tipo de mágoa, ofensa, ressentimento. Olha o que Jesus fez. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele colocou a ferida, a transgressão dentro dele. E eu vou morrer com ela. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Desceu lá no âmbito de morte. E todo o pecado, toda a mágoa ficou lá. E depois, ao terceiro dia, Deus o ressuscita com o corpo glorificado. Mas antes de morrer na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está vendo por que é difícil perdoar? Porque só morte processa perdão. Por isso que Jesus falou: aquele que amar sua vida, perdê-la. Mas aquele que aborrece, quem não tomar a sua cruz, vir após mim, não é digno de mim. Então, é você morrer para que quem te ofendeu fique livre daquela pressão, daquele pecado. E se você pecar contra mim, fizer tudo de mal contra mim, me cortar um braço, me ferir, se eu te perdoar, nem Deus pode te cobrar esse pecado mais. Você já viu o poder do perdão? Então, presta atenção, quando você não perdoa, você está retendo a obra de Deus na vida de alguém. Presta atenção, isso é sério. Quando ele fala assim, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Mas eu perdoo os pecados que cometem contra mim. Eu posso perdoar. Então, você viu que ele perdoou. E justamente aquelas pessoas que estavam fazendo algo contra ele. Então, quando ele se entrega como oferenda perfeita a Deus, o primeiro que ocorre na Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O véu do santuário, tá? E esse véu se rasga de cima para baixo. Olha como é que a Bíblia diz. Por que de cima para baixo? Porque foi Deus quem rasgou, não foi ninguém que veio de baixo para cima rasgando aquilo. Esse véu, simbolicamente, era o que separava o homem de Deus, né? Porque atrás do véu era onde Deus se manifestava. Isso é interessante, sabe por quê? Você fala assim, poxa, eu não ouço a voz de Deus, eu não tenho intimidade com Deus. Mas quando você olha aquele templo ali do tabernáculo, você vai entender qual que era o processo de Deus. Olha, tinha lá, né? Quando você entrava lá no templo, a primeira coisa que tinha era o altar do holocausto, onde queimava o cordeiro. Aí você ia andando, no meio tinha a bacia de prata, ainda no templo aberto. Aquela bacia você só lavava as coisas externas. Essas coisas que você fala, não vou me contaminar, vou fugir disso, vou sair daquilo, né? Para entrar. Aí quando você entrava, ainda não estava na Arca da Aliança, você entrava num salãozinho que tinha lá
a mesa de pães asmos, o candelabro, que é aquele castiçal de 7 pontas, né? E o altar do incenso. Então, a Bíblia diz assim, como é que eu consigo entrar no Santos dos Santos na presença de Deus? E aí você comete, às vezes, um erro. Né? Porque, primeiro, olha, a mesa dos pães asmos simboliza o pão que é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, candelabro, Espírito Santo, que simboliza o Espírito Santo, e o altar do incenso, sua adoração, sua oração. Então ele ficava ali meditando na palavra, com a ajuda do Espírito Santo, orando. O altar de oração ficava no meio, o Espírito Santo de um lado e o mesmo pães asmos do outro. Então, você quer entrar na presença de Deus, né? Você precisa, né, se dar a palavra, se apegar ao Espírito Santo e a vida de oração, de adoração, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, até que você se conecte onde Deus fala. Então ali também está essa didática para você. Então o véu que separava, ele se rasga e hoje você pode entrar. Não tem véu, mas você sabe como entrar. Então quando Cristo se entrega como oferta perfeita, o Pai diz, né? Agora acabou a separação para sempre. De agora em diante o homem não vai mais ter que trazer animais, não vai mais ter que vir a mim através de sacerdotes humanos. Cristo abriu o caminho para todos eles e abriu para sempre. Isso é maravilhoso para nós, né? Então esse véu rasgado foi o novo caminho que se abriu para você e para mim. E nós vemos agora, né, a segunda coisa que aconteceu quando Jesus morreu, a terra tremeu, né? Por quê? A terra ela vinha sentindo o sangue dos mortos, dos pecadores sobre ela. Sangues de pecador, muito derramamento de sangue, muita morte, tá? Então, a terra absorvia esse sangue, tá? E dos homens por toda a existência. Então, guerras, muita morte, muito sofrimento. Antes de Jesus houve muitas guerras. A terra sempre sentiu o cheiro de sangue, né? O gosto do sangue, né? A Bíblia fala que o sangue de Abel clamou por vingança quando Caim matou Abel, porque Abel era justo. E o sangue dele caiu. Eu falei aqui num culto, presta atenção, né? Que quando a Bíblia fala assim, olha, o sangue de Deus fala, onde está teu irmão, Caim? Sou eu o cuidador do meu irmão? Falando para Deus. Não, porque olha, o sangue de Abel, teu irmão, clama a mim desde a terra. Só que a palavra sangue em português, ela não traz o verdadeiro sentido. Se você vê sangue no hebraico e no latim, a palavra é no plural, é sangues, os sangues. O que é que Deus estava dizendo? Olha, os sangues da geração dele, os sangues de vidas que nunca mais vão poder existir, porque ele foi morto, do seu filho, do seu neto, dos seus bisnetos, da sua descendência, clama a mim aqui desde a terra. Olha só, Deus não vê uma pessoa morta, vê uma geração morta. Você lembra que quando a mulher de Isaac, acho que a Rebeca, né, estava grávida, e ela falou, os meninos lutam dentro de mim, é uma guerra. Aí Deus fala, olha, porque 2 nações estão no teu ventre. Nações, não é fetinho que pode matar, cortar o pescoço, sugar, né? Olha a responsabilidade de quem derrama sangue de feto. E hoje fizeram manifestação em Juiz de Fora contra o aborto, né? Então o que eu quero dizer para você, né? Porque o sangue, ele tem um poder muito grande no mundo espiritual. E hoje o que acontece? Por que Satanás hoje está jogando os adolescentes, as moças, tudo na prostituição? Porque todo ímen na relação sexual, quando é rompido, ele derrama um sangue também. E aquele sangue ali é sangue de um pacto que você tinha que fazer com o seu esposo, o seu marido, é o pacto do casamento. E com isso, as moças aí de 13, 12, 13 anos hoje, aí, praticando sexo para lá e para cá, vivem atormentada, atribulada, perdida, né? Porque desestabiliza, faz as coisas fora do tempo, sem estrutura, né? Sem compromisso,
né, ficam aí perdidas nas noitadas tentando, e Satanás aproveita porque esse sangue foi derramado para escravizar você no pecado e destruir sua vida. Por isso você tem que voltar para Jesus e clamar o sangue de Jesus na sua vida. Não achar que esse negócio está certo, não. Então, queridos, olha, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por vingança. Porém, quando Jesus morre pela primeira vez, caiu na terra o sangue puro, sangue santo. E a terra naquele momento, ela reagiu, ela estremeceu, né? Porque só havia sangue imperfeito. E Deus agora também podia resgatar a terra da escravidão espiritual que ela vivia, tá? Só havia sangue de vingança, de pecado e de ódio, sangue que manchava a terra, né? Agora cai um sangue que não mancha, né? Sangue que não manchou, né? Que limpou a terra para que ela seja restaurada, e Deus vai restaurar ela para Deus, Jesus vai restaurar ela para Deus novamente. Não somente aconteceu isso, diz a palavra que aconteceu um terceiro fato, né? Diz que as rochas se partiram, as rochas se fenderam, presta atenção, tá? Né? Aconteceu o que? Um rompimento espiritual, porque Satanás mantinha, né, o seu trono, né, cercado por coisas impenetráveis, e o que representa algo resistente na terra são as rochas, né? E diz a Bíblia que quando Jesus morre, presta atenção, essas rochas se partiram sozinhas, porque Satanás perdeu a força. No momento em que Cristo entrega a sua oferenda perfeita, a carta aos Colossenses explica o que ocorreu no mundo espiritual. Está lá, olha só, né? Cristo está na cruz com muita dor, mas em Colossenses 2,14 diz assim, olha, que naquele momento Jesus rompe as portas das fortalezas do inferno, né? E penetra o inferno adentro, vai no trono de Satanás, e diz que chega lá, ele toma e cancela o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, remove aquele escrito da dívida, aquela carta promissória que você devia a Deus, e diz que ele crava ela na cruz, e ele despoja os principados, as potestades, publicamente o expõe aos desprezos e triunfa e zomba deles publicamente, dizendo que eles não têm mais poder sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. E a ruptura dessas rochas faz um momento que o império que ele dominava, né, foi desfacelado, foi desmanchado. Então Jesus vai lá, tira os documentos de Satanás, tira aquelas atas de registro que ele tinha contra você para te acusar diante de Deus, né? E dizendo que você pecou, o dia que você pecou, a hora que você pecou, o que foi que você fez. Então, ele achava, Satanás, que com isso ele ia te matar, ele ia te acusar diante de Deus, tá? E te lançar na perdição eterna, mas Jesus vai lá, toma isso e rasga essas notas promissórias, esse contrato que te amarrava à morte, ao pecado e à escravidão. E a quarta coisa que acontece, diz que um centurião romano, o mesmo que o crucificou, presta atenção, tá? E quando ele vê Jesus morrer, ele fala, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, né? Sabe o que uma oferenda perfeita faz, tá? Leva um soldado, né, prepotente, arrogante, chefe do Império Romano, orgulhoso, tá? A ver que Jesus não era qualquer homem, né? Ele era mesmo o Filho de Deus, tá? E ele, presta atenção, ele foi reconhecer isso, não foi na hora que Jesus ressuscitou, ele reconheceu antes, porque ele era um soldado que já tinha matado muita gente, já tinha crucificado muita gente, eles tinham matado pessoas de tudo quanto é tipo que você pudesse imaginar, era um mestre da morte, já tinha derramado muito sangue, visto muito sangue à sua frente. Porém, quando ele viu Jesus morrer, as rochas tremerem, se partir na frente dele, a terra tremer, tá? O véu do templo se rasga lá, ele sente convicção de pecado, fala, que miserável que eu sou, que miserável que eu sou, né? E fala, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E diz que a quinta coisa que aconteceu foi que corpos de santos ressurgiram. Olha o que uma oferta perfeita faz, uma oferenda perfeita faz, né? Eles saem dos sepulcros, tá? Cristo ainda não ressuscitara, ainda é morto, né? Mas pessoas já saíam dos sepulcros e foram vistas.
Então, um dia nós vamos saber quem eram esses santos. Talvez Abraão, Daniel, Noé, tá? Então, depois de 3 dias, Jesus ressuscita, pega esses vivos que ressuscitaram e apresenta eles a Deus como o molho de primícia da ressurreição que ele vai efetuar do seu povo. Senhor, aqui estão as primícias que eu trago para ti. Né? E disse: se as primícias são santas, todo o restante da massa o será santo. Então, nós glorificamos a Deus por isso. Então, Jesus como oferta é tão perfeito que aquilo que está morto ressuscita. Presta atenção, o que está morto na sua vida? O que está aí, né? Você não tem mais esperança, presta atenção. Tá? Eu não sei em que área da sua vida você está vivendo morte. Tá? Se é econômica, se é emocional, se é familiar, matrimonial. Talvez você não queira nem mais viver. Porém, quando Cristo, que é a oferta perfeita, chega, tudo que está morto vai viver, tá? E eu profetizo que a morte não alcançará a sua vida, não alcançará a sua casa, a sua família, não, porque você tem o sacrifício perfeito, o sangue perfeito dentro da sua casa, derramado na sua vida, e começa a entrar em conflito com as trevas, com o problema, clamando esse sangue sobre sua vida. Presta atenção, esse sacrifício é perfeito, tá? E eu profetizo que a morte não te alcançará. Todo plano contra ti, contra os seus filhos, sua vida, sua esposa, seu lar, não vai prevalecer contra você. Diga assim: Jesus Cristo é a oferta perfeita, diz. Fala: Jesus Cristo é a oferta perfeita, fala. Então, querido, olha, nós somos pecadores, mas o que Deus fez em Cristo por nós não tem preço. Agora eu posso, pela fé, né? Eu olho para a minha miséria, para o meu pecado, e eu vejo que eu estou impedido de ir a Deus, mas eu vejo que a oferta perfeita que Deus aceita, Ele mesmo já trouxe ela prontinha para mim. Deus só quer que eu creia, e quando eu creio significa que eu a pegue. E quando eu abro a minha boca, eu estou dizendo: Senhor, eu ofereço a Ti o sangue puro, mais perfeito, do sacrifício mais perfeito de todo o universo, né? Para clamar pela remissão dos meus pecados, para que eu possa me aproximar de Ti. Deus, o mérito é do Teu Filho Jesus. Eu sou o pecador, eu preciso da Tua misericórdia. Pai, eu vou a Ti com a oferta perfeita. Isso alegra o coração de Deus. Deus olha para a oferta que é maravilhosa, que agrada a Deus, e Ele recebe você pelos méritos de Jesus Cristo, tá? Então, Jesus Cristo é a minha oferta perfeita. Diga assim, fala: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele é a minha oferta perfeita. A oferta de sangue tem poder. O sangue é a chave na Bíblia, tá? E você precisa acreditar nisso. E hoje, agora, nós vamos participar dessa ceia. Presta atenção. Então, se você tiver a revelação, fala comigo, revelação, do que você está fazendo, as coisas, as cadeias que te amarram, não pode ficar mais em você. Mas é o seu espírito que tem que reagir, é você que tem que entender, não é? Quando Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus fala: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou isso aí. E porque você recebeu essa revelação, quero dizer que sobre ela, né, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quem recebe revelação, o inferno não pode prevalecer contra quem tem revelação. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar, consagrando os elementos da ceia ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus Cristo é a nossa oferta perfeita. E hoje nós somos sabedores disso. Nós vamos participar dessa ceia hoje, Pai, trazendo essa oferta maravilhosa e gloriosa que é Jesus para dentro da nossa vida. Porque sabemos que o Senhor não olha o pecador, o pecado, só olha a oferta que está na mão do pecador. Nós não trazemos essa oferta nas mãos, mas trazemos ela no coração. Trazemos ela pela fé e por amor.
porque nós amamos ao Senhor, amamos o teu Filho, amamos a tua palavra, amamos a tua obra. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Deus, estenda as tuas mãos, porque nós consagramos a ti esse pão e esse cálice, e que todas as bênçãos decorrentes desse ato de obediência e fé venham sobre a vida dos teus filhos agora. E principalmente que todo o poder de Satanás, das trevas e dos demônios caia por terra agora. Porque Jesus Cristo, o sangue de Jesus é a oferta perfeita. E você sabe disso, Satanás. Você não pode prevalecer na vida das pessoas, nas famílias. Você foi derrotado. E Jesus Cristo é o nosso sacrifício que apresentamos a Deus. É o nosso cordeiro que apresentamos a Deus. Porque recebemos ele da parte de Deus. E levamos ele a Deus pela fé em nossos corações. Por isso, Deus, nós tomamos posse nessa noite do perdão dos nossos pecados, da libertação da nossa vida, Senhor, da cura das nossas enfermidades, ó Pai, da restauração dos nossos relacionamentos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. E a igreja vai dizendo comigo: obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado por Jesus Cristo que morreu por mim. Obrigado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado pela oferta perfeita. Vai falando, abre a boca e fala, meu irmão. É sacrifício dos lábios que honra o seu nome. Aleluia. Agora você vai ter uma oportunidade de adorar a Deus, que olha, é um sacrifício que se oferece agora em gratidão também, né? Só fala que Jesus é a oferta perfeita, é o sacrifício para você, mas você não vai nada para Deus. Então aproveita, né? Dá a resposta, dá uma contrapartida, né? Não sei cantar, canta a si mesmo. Dá glória a Deus, dá aleluia. Bendiga o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, né? Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, exalta. Se isso vai agradar a Deus, você faz, né? Ah, eu não estou com vontade, estou cansado. Mas se eu cansaço dormir, né? Deus é digno, Ele é digno, isso agrada a Ele. Ele é mais importante do que o seu bem-estar, né? Vai, busca o Senhor, abre a sua boca, né? Vai em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Plano para salvar, o pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio
grátis salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome salvação. O preço da minha salvação, Ele pagou. 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 Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Aleluia! Graças a Deus! Oh, maravilha! Doce a tua presença, Senhor, nesse lugar. Olha, quando a gente adora, quando a gente louva, quando a gente sacrifício dos lábios que honra o seu nome, isso muda a atmosfera, porque o mundo espiritual se movimenta, né? Quando Satanás fecha o céu, a igreja começa a adorar, eles têm que se espalhar, sair fora, porque o louvor sobe para a presença de Deus, e o céu começa a interagir com a terra. O povo de Deus faz isso, né? Nós fazemos isso, nós temos essa capacidade no Espírito Santo para fazer isso. Pode adorar o Senhor, glorifica o Senhor. Faz o contato com o trono, Faz, é aí, é o seu espírito, é o seu coração, né? Com adoração, com louvor, né? Esse tempo aqui que você está dedicando a Deus aqui, olha, em conjunto na igreja com os irmãos. Aqui você não é melhor do que ninguém, você não está com raiva de ninguém aqui, você não está com ódio de ninguém, né? Nem lá fora, né? Não é só aqui dentro não, né? Para o seu louvor, para a sua adoração, né? Aqui nós somos um só corpo, um só povo, né? Lavado e remido no sangue do Cordeiro.
purificado pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? Pois eu recebi do Senhor, segure o pão aí na sua mão, né? O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, porque simbolizaria o corpo dele, né? E depois de ter dado graças, o partiu, porque o corpo dele seria partido, né? E diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Olha, porque era o sacrifício perfeito, né? Corpo que é dado por vós, por você. Pensa nisso. Jesus deu o filho dele por mim. Deus deu o filho dele por mim, que é Jesus. E o diabo faz você ficar pensando que você não vale nada, que ninguém liga para você, né? Você é um patinho feio na lagoa, né? Presta atenção, filho. Para de escutar a mentira do diabo. Para. Você é tão precioso que Deus deu o filho dele por você na cruz, né? Ah, as pessoas me abandonaram, meus pais me fizeram mal, meus tios. Não importa, o Deus maravilhoso que te criou, o dono de tudo, Ele te valoriza, Ele te ama, e Ele te amou de tal maneira que veio até você, está aí com você, te sustentando e te dando vida. Aleluia. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Então agora esteja se alimentando da oferta perfeita, que tem o maior poder em todo o universo. Reverentemente vamos comer. Se quiser adorar, pode adorar. Não precisa ficar esperando eu pedir, não. Se quiser agradecer, agradeça. Se quiser glorificar, glorifica. Aleluia! Rufe os tambores aí, agradecendo, glorificando a Deus. Rufe os tambores aí, os sons. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Som de festa, som de júbilo. Ele é a oferta perfeita. O poder está na palavra, o poder está na oferta. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui, olha, o sangue perfeito, a oferta perfeita. Aleluia. Ah, pastor, fizeram uma macumba contra mim, fizeram um trabalho lá na cachoeira com galinha preta. Ah, meu irmão, presta atenção, cria juízo na sua cabeça. Presta atenção, você não sabe de nada, você não sabe nem quem você é, cara. Você não sabe nem o lugar que tu tá. Presta atenção, cara. Olha que besteira que tu está falando. Se tu tem o sangue do sacrifício perfeito de Deus a teu favor, tu tá aí com porcaria do diabo parando a tua vida. Que pecado que você está cometendo, rapaz. Vem que é que fizeram algo para mim. Você que não está tomando o que você tem a seu favor. Para de bobeira. Tem muito crente que não tem entendimento nenhum, não sabe nem o que está fazendo numa igreja. Presta atenção, nunca mais faça uma blasfema dessa. Se você tem o sangue de Jesus,
Ah, pastor, ora por mim porque Satanás está me retaliando. É porque tu não entende nada, tu é criança, você é infantil. Ah, não vou envolver com as coisas de Deus não, senão Satanás me ataca porque você também não entende nada. Já está apanhando dele mesmo de qualquer jeito. Toma ceia a vida inteira e não sabe o que está fazendo. Ah, pastor, lá onde eu moro um macumbeiro em cima de mim. Meu filho, sacrifício maior, oferta perfeita está na sua casa. Está em você, rapaz. Eu vou mudar de lá. Será que realmente tem uma igreja preparada esperando Jesus voltar? Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse cálice, vocês estão proclamando o meu sacrifício, a oferta perfeita que eu fiz a Deus por vocês, e a oferta que Deus recebe, anunciando a minha morte, meu sacrifício, a minha oferta perfeita, até que eu volte. Aleluia. Aí, adora o Senhor, glorifica aí. Cadê os tambores? Tá faltando poder no braço desse baterista aí também. Tá vendo? Bate isso aí, bate, Maria, aumenta esse som aí. Eu quero ver esses músicos. Bate essa guitarra aí. Faz um barulho de louvor, de glorificação a Deus aí. Entendendo? Vamos aí. Entendendo? Se os metais quiserem também, pode soprar. Toque a trombeta em Sião. Toque a trombeta em Sião. Toque a trombeta em Sião. Bate esse bumbo aí. Bate esse bumbo aí também. Dereca xarabalaba xuricaraba xarabalaba. Dereca choroco xarabalaba. Recantoroco cholo xarabalaba xarabalaba. Decantoroco choloco xarapa xarabala. Esse é o grito de júbilo, é o grito de liberdade, é o grito da vitória. Oh, aleluia. 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 Pode ir glorificando e pode beber. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Remandoro cochoro charachore pacharabarabara. Demando cochoro pacharabarabara. Demando no cochoro pacharabarabara. De remando. De cochoro oh, aleluia. No céu está o teu trono. Aleluia. Terra é o estrado de seus pés. Esse é o Deus que você é. O céu está teu trono. O pé dele
dele está na terra. Ao Trino Santo, não existe nem haverá outro como Ele. Oh, aleluia! No céu está o teu trono, a terra é o estrado de seus pés. Aleluia! Adorai ao Trino Santo, não existe nem haverá outro como Ele. A minha voz enche o trono de adoração, e ao subir enche o templo de glória. A minha voz enche O sacrifício de lábios que honra o nome dele. e ao subir enche o templo de glória. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, que era, que virá. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, que virá. Oh, aleluia! A minha voz enche o trono de adoração, e ao subir
Glorificado é o teu nome. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Cordeiro de Deus. Bendito Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Abre seus braços assim. E dá um abraço em todos os seus irmãos assim, olha. Na comunhão do Espírito Santo. Amém? Vamos para nossas casas. O culto não acaba. O culto continua dentro de nós. O culto nunca termina. A presença você não precisa perder. Você sai ali fora, você não tem que perder a presença de Deus. Mas o diabo já está cheio de estratégia lá para pôr alguém no teu caminho, para fazer você se desviar, vazar, perder a bênção que você recebeu. Seja prudente, seja sábio. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Amanhã é o culto dos homens, hein?